Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. A morte não é o fim. Como surgiu a morte? Do pecado. O livro de Gênesis, o começo de todas as coisas, diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos do 16 ao 17. O resto da história todos sabem. A serpente que representava Satanás iludiu e enganou a mulher que comeu do fruto e o deu a Adão. A consequência é que ambos foram expulsos do jardim. O jardim foi fechado e a morte começou a operar neles. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 24. Depois de 4.000 anos e de bilhões de vidas ceifadas, surge no cenário o autor da vida. João capítulo 1, versículo 4 e o capítulo 10, versículo 10. Deus em Cristo veio interromper a ação da morte. Em seu ministério terreno, ele fez várias demonstrações de seu grande poder. Certa vez, na cidade de Naim, deparou-se com o enterro do filho único de uma viúva. Ele apenas tocou o esquife e o jovem voltou a viver. Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Havia uma casa de família em que Jesus geralmente se hospedava. A morte também visitou essa casa e pôs fim à vida de Lázaro, alguém íntimo de Jesus. Após 4 dias, ao chegar lá, Jesus chorou, mas depois clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. João capítulo 11, versículos do 1 ao 46. Insatisfeita, a morte decidiu enfrentar o autor da vida. Versículo 53. Ela utilizou a religião e a política e incitou pessoas para eliminar esse obstáculo. Ela queria continuar a reinar de forma absoluta. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro, achando que as coisas estavam fora do controle, resolveu entrar em ação. Cortou a orelha de um soldado. Jesus, vendo aquilo, disse a Pedro: Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, versículos do 51 ao 56. No dia seguinte, Jesus estava na cruz e horas depois na morte, onde passou 3 dias, ele sabia o que fazia, vencendo a morte, pondo fim a ela. Leia este versículo revelador. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 15. Por esse passeio que fez na morte, Jesus realizou 2 coisas importantes. Anunciou a todos a vitória da vida e tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. 1 Pedro capítulo 1, versículos do 18 ao 20 e capítulo 4, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo de 17 ao 18. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 55 ao 58. Quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, os anjos lhe disseram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 5 e Mateus capítulo 28, versículo 6. Aceitar Jesus é aceitar a vida que vence a morte. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Você já tem Jesus?